Tipos de fontes de alimentação. Basicamente, eu tenho o modelo AT e o ATX. O AT é um modelo bem antigo. As placas-mães não usam mais o modelo AT. É um modelo, a fonte é muito antiga. Normalmente tinha pino de mais 5, mais 12 volts, menos 5, menos 12. Usava um conector de 12 pinos, que eu vou mostrar para vocês a diferença já já. E hoje em dia se usa a fonte ATX, que é uma tecnologia avançada. Ele foi desenvolvido em 95 e com isso também facilitou uma coisa. As placas-mães, antigamente, na fonte AT, eram grandes. Com a fonte ATX, com esse tipo de coisa, as placas-mães puderam ser reduzidas. E ele trabalha com voltagem de 5 e 12 ainda, mas também trabalha com 3 volts, 3,3 volts. Então, com isso, os componentes ficaram até menor. As placas-mães, tem placa-mãe que é pequenininha, assim, né? Hoje eu posso ter os mini computadores, são pequenas, placas-mães pequenas, compactas. Que diferença é essa entre basicamente, a parte física dela são os conectores. O conector AT tinha 2 placas, tinha 2 conectores e encaixava aqui. Na sequência, eles tinham algumas placas, algumas fontes, vinham com encaixe aqui entre eles. Eu tinha que encaixar para poder fazer isso. Esse sim, antigamente podia, sem querer, inverter as fontes. Não muito, porque tinha essa trava aqui. Essa trava, ela não deixava eu inverter às vezes. Dependia muito do fabricante da fonte. Já a fonte ATX, essa aqui, não tem erro. Eu não tenho como errar o encaixe aqui, porque ela tem essa guia aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, que não me deixa eu encaixar ao contrário. Então, é a minha segurança que eu não vou jogar 12 volts em 5, nem 5 em 12. E aqui eu estou mostrando, e da fonte saem alguns conectores. Eu tenho o meu conector ATX, né? Esse aqui. Repara que aqui tem um prolongadorzinho, um de 4 pinos aqui também. Algumas placas aqui, ele encaixa uma parte e fica uma parte aqui de fora. Dependendo da minha placa-mãe, de um modelo muito mais novo, muito mais, não muito antigo, mas anterior, essa fonte aqui, ela atende as placas-mães novas que eu preciso ter mais pino. Ao invés de 12, eu tenho 16, não, ao invés de 20, eu tenho 24 pinos. Então, eu preciso também ligar esse aqui. E outras placas, quando eu for encaixar esse aqui nem tem espaço para encaixar. Depende da placa-mãe que eu estou usando, o modelo que eu estou usando, o fabricante, essas coisas. Tinha esse conector para flop, que é um pequenininho assim, onde eu ligava o meu flop. Flop, para quem não sabe, é onde eu encaixava o meu disquete, né? Flop é disquete, onde eu encaixava o disquete. Ou de 3,5, 5,4, assim vai. P4 é um conector parecido com esse aqui. Ele está à parte. Algumas placas-mãe eu tenho que ligar o P4, que é um tipo de alimentador para o meu processador, porque o meu processador requer muita energia. Então, tem um conector dentro da placa-mãe direto para alimentar o circuito do meu processador. Não é o processador em si, o circuito dele, tá? Tem os meus conectores SATA, né? Que é aquele que liga, que eu mostrei anteriormente, liga no meu HD, o meu HD antigo, ATA, né? O IDE, ou o PAD, né? O paralelo ATA. E tem os meus conectores SATA aqui, que são o que liga em HD padrão SATA, S-A-T-A. E aqui vocês podem ver um modelo de placa-mãe. Repare o seguinte aqui, que eu falei daquele lance do processador, aquele conector P4, ele liga aqui, ó. Conector P4 aqui. Aqui eu vou ligar a minha alimentação da minha placa-mãe, está aqui, ó, nesse aqui, reforçando já as minhas interfaces aqui na minha placa-mãe. Aqui vem o processador, então esse alimentador P4 da fonte vai alimentar aqui. Aqui são meus slots, para placas webboard, né, o dispositivo, placas. Aqui são as minhas SATAs, minhas conexões SATA. Essa placa aqui já é mais moderna, ela não tem o padrão IDE mais, aquele encaixe IDE para o meu HD IDE. Ela tem as minhas portas aqui, SATA, 2 pentes de memória só, que aqui no caso é uma memória DDR4
uma memória bem mais nova. Quando eu falei em memória, eu falei em TDR3, mas já tem a 4. A placa-mãe é altamente moderna, submoderna. Ela é compacta, a placa-mãe é bem pequena, mais ou menos desse tamanho assim. Então, é isso. É isso sobre placa-mãe e sobre fonte, né? Uma coisa mais simplificada.